A roda do balde de esfregão soltou um guincho fino através do mármore exatamente às 2h47 da manhã, quando Eliza Hartwell ouviu o choro. Chuva martelou as janelas do chão ao teto do restaurante de Ashford, e as luzes de Manhattan nadaram atrás das folhas de água, borradas em algo como ouro derretido. Eliza pausou a meio golpe, cabelo castanho puxado para trás em um rabo de cavalo bagunçado. Seu uniforme cinza escureceu e úmido com suor após 3 horas seguidas de esfregar pisos que ninguém nunca notaria. Ela foi paga para ser invisível. Esse era o trabalho. Bater o ponto depois da meia-noite, quando o último patrono rico tropeçou em seus carros urbanos. Esfregar, polir, desaparecer antes do amanhecer. Nenhum contato visual, nenhuma interação, nenhuma existência. Apenas o mármore brilhante que ela deixou para trás. Mas o choro mudou tudo. Ele veio da sala de jantar privada na parte de trás do restaurante. Uma voz de jovem mulher, quebrada, aterrorizada, o tipo de choro que vive no peito e rasga seu caminho para fora através da garganta. As mãos de Eliza apertaram na alça do esfregão. Cada instinto de sobrevivência que ela havia desenvolvido ao longo de 20 anos de lares adotivos e empregos invisíveis gritou para ela para virar, para fingir que não ouviu nada, para terminar seu turno e desaparecer nas ruas encharcadas de chuva de uma cidade que nunca uma vez a notou. Eliza moveu-se em direção ao som de qualquer forma. Seus tênis não fizeram barulho no chão polido. Ela havia aprendido há muito tempo como se mover sem ser detectada, como existir nos espaços entre a atenção, como se tornar tão pequena que o mundo esqueceu de procurá-la. A porta da sala de jantar privada estava ligeiramente aberta. Luz quente derramou-se pela fresta. Eliza pressionou-se contra a parede e espiou para dentro. O que ela viu parou o seu coração. Uma mesa de mogno esticava-se ao longo da sala. Candelabros de cristal lançavam luz dourada sobre pratos que custavam mais que seu aluguel mensal. Na cabeceira da mesa sentava-se um homem em um terno cinza-carvão, tão perfeitamente feito que parecia pintado em seus ombros largos. Conrad Ashford. Ela nunca o tinha visto tão de perto antes. Ele possuía este edifício, este restaurante, e de acordo com os rumores sussurrados entre a equipe do dia, metade da economia subterrânea de Manhattan, cabelo escuro penteado para trás de um rosto que pertencia a capas de revista, uma mandíbula que poderia cortar vidro, olhos que continham o vazio peculiar de um homem que havia ordenado mortes e dormido profundamente depois. Mas não foi Conrad quem fez o sangue de Eliza congelar. Era a garota de joelhos diante dele. 22, talvez 23, rímel escorrendo por suas bochechas como lágrimas negras. Seu vestido de grife rasgado no ombro. Suas mãos juntas em uma oração que ninguém nesta sala responderia. Um homem enorme estava atrás dela. Mãos cicatrizadas, olhos mortos. Derek Cross, chefe de segurança. Eliza o tinha visto uma vez antes, fumando do lado de fora da doca de carregamento, e algo em seu intestino havia dito a ela para nunca deixá-lo ver seu rosto. Tarde demais agora. O olhar de Derek mudou. Pegou algo em sua visão periférica. O balde de gelo prateado no aparador refletia o rosto aterrorizado de Eliza como um espelho de casa de horrores. Sua voz cortou os soluços da garota como uma lâmina através de seda. Nós temos uma testemunha. Eliza correu. Ela deu 4 passos antes que mãos agarrassem seus braços, antes que o esfregão batesse no mármore, antes que ela fosse arrastada para aquela sala dourada e jogada em uma cadeira em frente ao homem mais perigoso da cidade de Nova York. Conrad Ashford não levantou a voz. Ele simplesmente olhou para ela com aqueles olhos escuros vazios e falou 5 palavras que pararam o tempo em si. Então você viu tudo. Eliza não pôde responder, não porque estava com medo. O medo a havia deixado 2 décadas atrás, queimado em um fogo que levou tudo o que ela amava. Ela não pôde responder porque Eliza Hartwell
Não havia falado uma única palavra em 20 anos. E Conrad Ashford estava prestes a descobrir que a mulher sentada diante dele carregava um silêncio mais profundo do que qualquer ameaça que ele pudesse fazer. Se esta história já te fisgou, esmague esse botão de curtir e compartilhe com alguém que ama um bom mistério. Assine agora e toque o sino, porque o que acontece a seguir mudará tudo o que você pensa que sabe sobre silêncio e sobrevivência. Conrad Ashford esperou. A sala afundou em silêncio, quebrado apenas pelo batido constante da chuva contra os enormes painéis de vidro lá fora. A jovem havia sido levada pela porta dos fundos em algum momento, seu choro dissolvendo-se no corredor escuro, como se ela nunca tivesse existido. Agora havia apenas Conrad, Derek de guarda na porta, e uma mulher esbelta em um uniforme cinza sentada em frente a ele. Conrad inclinou-se para a frente, as mãos entrelaçadas na superfície da mesa de mogno. Ele havia feito sua pergunta, ele estava esperando por uma resposta. Mas esta mulher, Eliza Hartwell, de acordo com o nome em seu crachá de funcionário, apenas olhou para ele com olhos que eram estranhamente ocos, sem medo, sem súplicas, nada de nada. Conrad havia visto todo tipo de pessoa em sua vida. Homens duros que cediam quando o enfrentavam. Homens grandes e crescidos que choravam como crianças quando entendiam o que estava vindo para eles. Mas este vazio, este silêncio absoluto, ele nunca havia encontrado. Ele decidiu tentar uma abordagem diferente. No meu mundo, testemunhas não sobrevivem. Sua voz era baixa, mesmo como se estivesse lendo um boletim meteorológico. Eles desaparecem, seus corpos nunca são encontrados. Suas famílias passam o resto de suas vidas se perguntando o que aconteceu. Ele pausou, observando-a por uma reação. Não houve nenhum arrepio, nenhuma lágrima. Isso não é uma ameaça. Isso é simplesmente como as coisas funcionam. Eliza ainda não falou. Em vez disso, ela lentamente enfiou uma mão no bolso de seu uniforme. Derek se enrijeceu de uma vez, sua mão indo para sua arma. Mas o que ela tirou foi apenas um pequeno caderno, sua capa de couro gasta e amolecida com a idade, e uma caneta esferográfica. Ela escreveu algo na página, então virou o caderno para Conrad. Meu nome é Eliza Hartwell, equipe de limpeza do turno da noite. 3 meses. Conrad leu as linhas limpas, então olhou para ela. Eu perguntei se você pode falar. Não quem você é. Eliza pegou o caderno de volta, escreveu outra linha e mostrou a ele. Eu não tenho falado em 20 anos. Pela primeira vez esta noite, Conrad Ashford estava verdadeiramente surpreso. Ele sentou-se mais reto em sua cadeira, seus olhos negros afiados estreitando-se como se estivesse tentando ler a mulher à sua frente. 20 anos, 2 décadas, sem uma única palavra sair daqueles lábios. Ele pesou sua próxima pergunta por um longo tempo antes de falar. Você não pode falar ou você não quer falar? Eliza escreveu. Ambos. Conrad levantou-se de sua cadeira, sua sombra esticada através do chão de mármore, enquanto ele se movia lentamente ao redor de Eliza, como um predador avaliando um oponente. Seus passos mal faziam um som. Por que você não gritou quando eles te agarraram? Ele perguntou por trás dela. A maioria das pessoas gritaria. Eliza não virou a cabeça. Ela escreveu sua resposta e levantou o caderno para que ele pudesse ler de onde estava. Gritar significa que você acredita que alguém vai te salvar. Eu parei de acreditar há muito tempo. Conrad parou. Ele leu a linha uma vez, depois novamente, e então ele deu a volta para encará-la. Ele olhou para ela e desta vez havia algo diferente em seus olhos. Não mais o olhar de um caçador medindo a presa. Era curiosidade, interesse, o olhar de um homem que acabara de descobrir um quebra-cabeça que ainda não conseguia resolver. Você é ou muito corajosa, ou você está completamente quebrada, ele disse lentamente. Eliza escreveu. Qual é a diferença? Um momento passou entre eles. A chuva continuava caindo lá fora.
O candelabro de cristal ainda lançava sua luz dourada quente sobre esta sala luxuosa, mas algo havia mudado no ar. Conrad Ashford, o homem que havia feito uma cidade inteira tremer, estava olhando para esta faxineira do turno da noite como se ela fosse a criatura mais misteriosa que ele já havia conhecido. Ele estava prestes a dizer algo mais quando a porta se abriu. Derek entrou, seu rosto tenso, a calma que ele geralmente usava completamente sumida. Chefe, nós temos um problema. Sua voz era urgente. Um grande. Conrad virou-se para seu chefe de segurança, suas sobrancelhas se juntando. O interrogatório havia sido interrompido, mas ele tinha a sensação de que a noite estava longe de terminar, e a mulher silenciosa sentada naquela cadeira de alguma forma estava no centro de tudo. Derek não esperou por permissão. Ele foi direto para a mesa de mogno e colocou um envelope marrom grosso. Sem uma palavra, ele o abriu e puxou uma pilha de fotografias, espalhando-as na frente de Conrad, como um baralho de cartas letal. Conrad olhou para as fotos. Suas sobrancelhas se juntaram. Eliza, sentada a poucos passos de distância, não podia ver o que havia nelas, mas podia ver a maneira como a expressão de Conrad mudou de curiosa para grave, de grave para perigosa. Explique, Conrad ordenou. Derek apontou para cada fotografia. Alguém tem tirado fotos dela pelas últimas 3 semanas. Diferentes locais, diferentes horas. Ele empurrou as fotografias para mais perto de Conrad. Seu apartamento acima do lugar de comida chinesa para a viagem em Chinatown, a mercearia da esquina, a estação de metrô. E aqui ele tocou uma foto com o dedo. A porta dos fundos do nosso restaurante, diferentes ângulos, diferentes dias. Conrad pegou uma das fotografias e a estudou de perto. Em cada uma, o rosto de Eliza estava circulado em tinta vermelha, como se alguém estivesse marcando um alvo. Antes desta noite, Conrad disse, seu tom não era uma pergunta. Derek assentiu antes que ela visse qualquer coisa nesta sala. Conrad virou-se para olhar para Eliza e, pela primeira vez, desde que ela tinha sido arrastada para cá, ela reagiu. Seus olhos arregalaram-se. Sua mão apertou o caderno tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não estava com medo de Conrad. Ela estava com medo de algo mais. Algo do passado. Conrad deslizou as fotografias em sua direção. Eliza olhou para baixo e seu coração pareceu parar pela segunda vez esta noite. Uma fotografia mostrava a janela de seu apartamento. O ângulo era do edifício do outro lado da rua. Através da cortina fina, podia-se distinguir sua silhueta deitada na cama. Alguém a havia observado enquanto ela dormia. Alguém havia sabido tudo sobre sua vida, e ela nunca havia sabido. Você não é uma testemunha acidental, Conrad disse lentamente. Cada palavra colocada como se estivesse encaixando peças nos lugares certos. Você é o alvo. Ele se levantou e deu um passo mais perto dela. Alguém te queria aqui, ou queria saber quando você estaria aqui. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se a estivesse vendo pela primeira vez. Quem é você realmente, Eliza Hartwell? Eliza levantou sua caneta, sua mão tremendo ligeiramente enquanto ela escrevia. Eu não entendo o que você quer dizer. Eu sou ninguém. Conrad leu a linha e soltou uma risada suave sem humor nela. Ninguém é fotografado por 3 semanas. Ele virou-se para Derek. Onde ela estava antes de trabalhar para nós? Nós estamos verificando, Derek respondeu. Seu arquivo pessoal mostra que ela trabalhou em pelo menos 12 lugares nos últimos 10 anos. Nunca mais de 6 meses em qualquer lugar. Sem amigos, sem família listada, sem pegada de mídia social. Ela é como um fantasma. Conrad assentiu como se confirmasse algo que ele já havia suspeitado. Ele olhou de volta para Eliza. Você ficará comigo até eu saber quem está te caçando. E por quê? Eliza escreveu rapidamente e segurou o caderno para ele. Eu não sou sua prisioneira. Não, Conrad respondeu, sua voz suave como veludo, mas dura como aço. Você é minha convidada.
É que meus convidados não têm permissão para sair. Antes que Elisa pudesse protestar, Derek falou novamente. Mais uma coisa, chefe. Ele puxou uma folha de papel do envelope. Nós rastreamos a fonte destas fotografias. A pessoa que a observa tem laços com uma empresa de segurança privada, a maior na costa leste. Ele colocou o papel na mesa. Blackwell Security Solutions. O som da caneta atingindo o chão de mármore ressoou no silêncio. Elisa o havia deixado cair sem perceber. Suas mãos tremeram, não o leve tremor de antes. Isso era violento. Como se aquele nome tivesse atingido algo profundo dentro dela, uma memória enterrada que ela não conseguia alcançar. Blackwell. Ela conhecia aquele nome. Ela não conseguia lembrar de onde. Não conseguia lembrar por quê. Mas seu corpo lembrava. Seu corpo estava gritando um aviso de todas as maneiras que sabia. Conrad observou sua reação. Seus olhos negros afiados capturando cada detalhe. Você conhece esse nome, não uma pergunta. Eliza queria balançar a cabeça, queria negar, mas suas mãos trêmulas já a haviam traído. Havia algo em seu passado, algo que ela havia enterrado tão profundamente que havia esquecido que existia. E agora estava encontrando seu caminho de volta. 4:30 da manhã, e a chuva ainda estava caindo sem pausa sobre as ruas de Manhattan. Conrad levou Eliza para baixo na garagem por meio de uma escadaria de serviço que ela nem sequer sabia que existia em todos os seus 3 meses trabalhando aqui. O carro esperando era um sedã preto, suas janelas tão fortemente tingidas que você não podia ver nada do lado de fora. E o que mais chamou a atenção de Elisa foi que ele não tinha placas. Derek abriu a porta traseira para ela e Conrad deslizou para o outro lado. Ninguém falou enquanto o carro saía da garagem e se fundia ao ralo tráfego noturno. Elisa olhou pela janela, gotas de chuva escorrendo pelo vidro como lágrimas. Manhattan passou por ela, a cidade em que ela viveu por 10 anos, mas nunca realmente pertenceu. Os arranha-céus, os letreiros de neon piscando, a rua que ela havia caminhado 1000 vezes sem que ninguém nunca a visse. Ela era um fantasma em sua própria vida. Conrad não disse nada o tempo todo, mas no reflexo na janela, Eliza sabia que ele estava observando-a no espelho retrovisor. Aqueles olhos negros não perderam nada em seu rosto. O carro parou em frente a um prédio de 40 andares no Upper East Side. Não o tipo de peça brilhante que os turistas fotografavam, mas o tipo de luxo silencioso que as pessoas pagavam para ter silêncio e privacidade. Derek os levou para o saguão por uma entrada lateral longe da recepção. O elevador particular exigia tanto um cartão-chave quanto um código para operar. Conrad inseriu uma longa sequência de números, e as portas do elevador deslizaram-se fechadas em silêncio. A cobertura ocupava os 2 andares superiores do edifício. Quando as portas se abriram, Elisa entrou em uma sala de estar maior do que o apartamento em que ela morava nos últimos 3 anos. Vidros do chão ao teto olhavam para o Central Park. A floresta verde no coração da cidade, agora apenas uma leve mancha escura na cortina de chuva. Mas não foi a opulência que parou Elisa em seus passos. Era a mulher na cadeira de rodas perto da janela. Ela tinha cabelo castanho escorrendo pelos ombros, olhos brilhantes e cintilantes, e o sorriso mais caloroso que Elisa já havia visto. O oposto completo de Conrad. Se ele era escuridão, então esta mulher era luz. Irmão, você está trazendo uma mulher para casa às 4 da manhã. Ela disse, sua voz entrelaçada com provocações. Primeira vez em 5 anos. Devo ficar animada ou preocupada? Nenhum, Conrad respondeu. Sua voz ainda fria, mas suavizada por algo tênue quando ele falou com ela. Ela está aqui por sua própria segurança. Ah, então é a situação usual do meu irmão sequestrou alguém, ela disse, rolando para mais perto de Eliza, seu sorriso nunca desvanecendo. Eu sou Genevieve, a irmãzinha do sequestrador. Eliza não sabia como responder. Ela puxou seu caderno, prestes a escrever algo,
Mas Genevieve notou imediatamente. Você se comunica com um caderno, não uma pergunta. Não havia pena em seu tom. Nenhuma curiosidade excessiva, apenas um simples reconhecimento. Eu gosto de pessoas que sabem ouvir. Eles são raros. Eliza escreveu rapidamente e estendeu o caderno para ela ler. A maioria das pessoas não nota aqueles que sabem ouvir. Genevieve leu, então riu alto. O som era brilhante e claro, ressoando pela vasta sala. A maioria das pessoas são idiotas. Conrad ficou perto das portas do elevador, observando as duas mulheres conversarem. Algo mudou em sua expressão, mesmo que por um piscar. Pela primeira vez em anos, ele viu sua irmã rir de verdade. Não o sorriso educado que ela oferecia aos visitantes. Não o sorriso que mascarava a dor que ele sabia que ela carregava. Uma risada real, natural, como se esta mulher silenciosa de alguma forma tivesse alcançado a parte de Genevieve que ele pensava ter perdido há muito tempo. Você sabe, Genevieve disse a Eliza, sua voz menor agora. Ele não é tão perigoso quanto ele quer que as pessoas acreditem. Eliza olhou para ela por um longo momento, então escreveu quando segurou o caderno para Genevieve. Havia algo diferente em seus olhos. Compreensão. Eu não tenho medo de pessoas perigosas. Eu tenho medo daquelas que fingem que não são perigosas. Genevieve leu a linha e o sorriso em sua boca desvaneceu lentamente. Não com tristeza, com reconhecimento, porque a frase havia tocado algo profundo dentro dela. Uma velha ferida, uma memória dolorosa. Ela levantou seu olhar para Eliza, com olhos que haviam mudado completamente. Conrad ainda estava lá. Ele havia ouvido cada palavra, e pela primeira vez ele se perguntou quem era realmente esta mulher silenciosa e que feridas a haviam ensinado a entender a dor de outra pessoa com tanta profundidade. 6h da manhã, e Eliza ainda não conseguia dormir. Ela sentou-se perto da janela da sala de estar, puxando os joelhos para a cadeira, observando Manhattan acordar lentamente lá embaixo. A sala de estar que Conrad havia mostrado a ela era mais luxuosa do que qualquer lugar em que ela já havia ficado, mas nenhuma quantidade de opulência poderia afastar os pensamentos girando em sua cabeça. As fotografias, o nome Blackwell, aquela assustadora sensação de familiaridade que ela não conseguia explicar. A primeira luz da aurora começou a romper a camada de nuvens, lavando o céu em um rosa pálido e laranja suave. O Central Park gradualmente emergiu na nova luz. Uma floresta verde no meio de uma cidade de concreto, de tirar o fôlego de tão bonita, mas Eliza não conseguia sentir a beleza. Ela sentiu apenas vazio. O som das rodas da cadeira de rodas na madeira a fez virar a cabeça. Genevieve estava rolando em direção a ela, cabelo castanho ligeiramente despenteado do sono, mas seus olhos ainda brilhantes como estiveram na noite passada. Não conseguiu dormir também. Eliza balançou a cabeça. Genevieve trouxe sua cadeira ao lado de Eliza e parou onde elas podiam olhar pela janela juntas. As duas mulheres sentaram-se em silêncio por um longo tempo, observando o sol subir lentamente na borda do horizonte. 5 anos atrás, eu podia andar. Genevieve disse de repente, sua voz tão leve quanto um sopro. Eu podia correr, eu podia dançar. Eu costumava amar dançar. Ela pausou, seu olhar ainda fixo na distância. Agora eu sento aqui e observo o nascer do sol através desta janela e me pergunto como seria estar de pé na rua lá embaixo. Eliza tirou seu caderno e escreveu uma pergunta simples. O que aconteceu? Genevieve leu então soltou um suspiro silencioso. Um acidente de carro. Meu irmão estava dirigindo. Ela contou brevemente, sua voz uniforme, como se tivesse refeito a história 100 vezes em sua mente. Eles estavam fugindo de um dos inimigos de Conrad. Uma noite chuvosa como esta noite. A estrada estava bloqueada. O carro capotou e foi para a beira. Genevieve feriu sua coluna, paralisada da cintura para baixo. Conrad não tinha um arranhão. Ele se culpa, Genevieve disse. Todos os dias, a cada hora,
Ele construiu todo este império para me proteger. Mas eu acho que ele está realmente tentando se punir. Ela virou-se para olhar para Elisa. Ele pensa que se ele for forte o suficiente, rico o suficiente, poderoso o suficiente, ninguém nunca mais será capaz de me machucar. Mas eu não preciso dele forte. Eu só preciso do meu irmão de volta. Silêncio se estendeu entre eles. Eliza olhou para o caderno em suas mãos, a caneta repousando na página em branco. Ela não sabia o que a havia empurrado. Talvez fosse a sinceridade na voz de Genevieve. Talvez fosse a maneira como ela compartilhou sua dor sem exigir nada em troca. Talvez fosse simplesmente que depois de 20 anos, Eliza estava muito cansada para carregar o peso sozinha. Ela escreveu. Sua mão tremeu ligeiramente. Eu perdi minha voz quando eu tinha 7. Genevieve leu a linha, mas não falou. Ela não pressionou. Ela não bisbilhotou. Ela apenas esperou. Essa paciência, esse respeito pelo espaço de outra pessoa fez Elisa continuar escrevendo. Em um incêndio, meus pais morreram. Genevieve puxou um fôlego profundo, mas permaneceu quieta. Você não pode falar fisicamente? Ela perguntou gentilmente. Elisa escreveu a resposta, e desta vez sua mão tremeu mais. Eu posso. Eu escolho não. Ela pausou. Olhando para o que havia escrito, então continuou. Porque a última palavra que eu disse foi o nome da minha mãe. Outra linha e ela nunca respondeu. Genevieve leu aquelas linhas. Seus olhos ficaram úmidos, mas nenhuma lágrima caiu. Ela entendeu. Eliza não precisava mais explicar. Ela entendeu o que significava chamar o nome de alguém em desespero e receber apenas silêncio em troca. Ninguém falou. Genevieve estendeu a mão e pegou a mão de Eliza. Sua mão era quente, macia, e ela apertou gentilmente como uma promessa que não precisava de palavras. As duas mulheres sentaram-se lá, uma que havia perdido as pernas, uma que havia perdido a voz, observando o nascer do sol em silêncio. Luz dourada alaranjada derramou-se na sala, empurrando de volta na escuridão da longa noite. E no corredor atrás delas, Conrad Ashford estava nas sombras e havia ouvido cada palavra. Ele havia vindo para verificar Genevieve como fazia todas as manhãs, mas parou quando ouviu a conversa delas. Aqueles olhos negros frios continham algo diferente agora. Dor, compreensão, ou talvez a realização de que a mulher silenciosa carregava feridas não menos profundas que as de sua irmã. Ele partiu sem um som, deixando as duas mulheres na luz do amanhecer. Mas aquela imagem, suas mãos apertadas juntas, permaneceria em sua mente por um longo tempo. Naquela mesma tarde, Conrad convocou Elisa para seu escritório. A sala ficava no nível superior da cobertura. 3 paredes feitas de vidro olhando para a cidade. A parede restante coberta de ponta a ponta, com livros e arquivos. Derek já estava esperando, um grosso pacote de documentos em suas mãos. Eliza sentou-se na cadeira em frente à mesa de Conrad, sentindo como se estivesse entrando em outro interrogatório. Mas desta vez, ela não era uma suspeita. Ela era um sujeito. Relatório. Conrad ordenou Derek. Derek abriu o arquivo. Eliza Hartwell, 27 anos, órfã aos 7 anos. Pais morreram em um incêndio em sua casa nos subúrbios de Nova York 20 anos atrás. Eliza sentou-se imóvel, ouvindo alguém ler sua vida da mesma forma que um apresentador de notícias lê um boletim. A causa oficial do incêndio foi um vazamento de gás. Nenhuma investigação criminal. Ela foi adotada logo depois por Walter Jennings. Ele era amigo íntimo de seu pai. Derek virou uma página. Pelos próximos 20 anos, ela viveu como um fantasma, sem amigos, sem relacionamentos românticos, sem contas de mídia social. 12 empregos diferentes nos últimos 10 anos. Todos eles trabalho invisível. Limpeza, lavagem de louça, estoque de prateleiras à noite. Ninguém lembra de seu rosto. Ninguém sabe que ela existe. Ele fechou o primeiro arquivo e abriu outro.
Mas esta é a parte interessante. Conrad inclinou-se para a frente, seus olhos negros fixos em Derek. Thomas Hartwell, seu pai, não era apenas um contador comum. Ele trabalhava para o Meridian Financial Group, um dos maiores conglomerados financeiros de sua época. Derek colocou uma fotografia antiga na mesa. Um homem de meia idade com olhos gentis e um sorriso caloroso. Eliza olhou para ele e seu coração sentiu como se estivesse sendo esmagado em um punho. Seu pai. Ela não via lá aquele rosto há 20 anos. O arquivo do incêndio foi selado pelo FBI. Derek continuou. Isso não é normal para um simples vazamento de gás. Eu consegui hackear parte de seus registros. Ele olhou para Conrad como se esperasse uma reação, mas Conrad apenas assentiu para ele continuar. Thomas Hartwell era um denunciante. Ele descobriu que a Meridian Financial estava lavando dinheiro para o crime organizado em uma escala massiva, centenas de milhões de dólares por ano. Ele secretamente reuniu provas por 2 anos, copiando documentos, gravando reuniões. Ele planejou entregar tudo ao FBI. Derek pausou por um instante. Na noite anterior à entrega programada, a casa queimou. Thomas e sua esposa morreram. A evidência desapareceu. O FBI fechou o caso. Eliza sentiu a sala começar a girar. Por 20 anos, ela havia acreditado que seus pais morreram em um acidente. Por 20 anos, ela havia carregado o luto sem saber que alguém havia tido a intenção de matá-los. Há mais, Derek disse. Meridian Financial Group se fundiu em uma corporação maior 18 anos atrás, logo após o incêndio. Essa corporação agora é propriedade de Harrison Blackwell. O nome atacou novamente. Blackwell, o mesmo nome ligado à empresa de segurança que a havia observado. Harrison Blackwell, Conrad repetiu, sua voz pensativa. Um dos homens mais poderosos da costa leste. Ele possui bancos, imóveis, uma empresa de segurança. Ele tem laços com políticos e com o submundo. Ninguém ousa tocá-lo. Ele virou-se para Eliza. Seu pai não era apenas um contador. Ele estava tentando derrubar um dos homens mais poderosos de Nova York. E esse homem está te caçando agora. Eliza levantou sua caneta, sua mão tremendo tão mal que sua escrita saiu torta. Eu tinha apenas 7. Eu não sei nada sobre isso. Conrad leu a linha, então olhou para ela. Mas alguém pensa que você sabe algo ou que você tem algo. Eliza queria discutir. Ela não tinha nada, apenas uma mulher de limpeza invisível com um apartamento vazio e um caderno velho. Sem segredos, sem tesouro, nada para barganhar. E então ela ouviu. Não um som real, mas uma memória, uma voz de 20 anos atrás, subindo do lugar mais profundo em sua mente. Fria, sem pressa, sem um traço de sentimento. Onde estão os documentos, Thomas? Diga-me e eu deixarei sua esposa viver. Eliza ficou rígida em sua cadeira. Ela não conseguia lembrar de um rosto. Ela não conseguia recordar detalhes. Mas aquela voz, ela se lembrava daquela voz. Ela a havia seguido através de pesadelos por 20 anos. E ela sempre havia dito a si mesma que era apenas imaginação. Sua mão tremeu violentamente enquanto ela escrevia. Ele estava lá na noite em que meus pais morreram. Eu ouvi a voz dele. Conrad leu as palavras, uma compreensão afiada em seus olhos escuros. Ele olhou para Eliza e pela primeira vez ela viu algo como respeito em seu olhar. Você não é apenas uma testemunha do que aconteceu em meu restaurante na noite passada, ele disse lentamente. Você é a única testemunha viva do que aconteceu 20 anos atrás. A sala caiu em silêncio. Além do vidro, Manhattan se movia como sempre, inconsciente de que nesta cobertura o passado estava forçando seu caminho de volta, pronto para cobrar uma dívida com 20 anos de atraso. No dia seguinte, às 10h20 da manhã, Derek bateu na porta do escritório de Conrad, com uma expressão tensa no rosto. Há um homem mais velho no saguão do prédio. Ele está exigindo ver Eliza Hartwell. Conrad levantou o olhar da pilha de papéis. Quem é ele? Ele alega que é quem a criou por 20 anos. Walter Jennings,
O nome fez Conrad pausar. O amigo íntimo do pai de Eliza. O homem que a havia acolhido depois do incêndio. Traga-o para cima. 10 minutos depois, as portas do elevador abriram e um homem entrou na cobertura. Walter Jennings parecia exatamente como o arquivo descrevia. 58 anos, cabelo sal e pimenta, um rosto gentil marcado com as rugas de alguém que se preocupa demais. Ele vestia uma jaqueta velha com os ombros gastos, parecendo mais um professor aposentado do que qualquer coisa suspeita. Eliza ficou perto da janela quando o viu. Um rosto familiar em um mar de estranhos. A única pessoa que havia estado lá depois da tragédia. O homem que a havia dado um teto quando ela não tinha mais nada. Eliza, minha querida. Walter apressou-se em direção a ela, seus olhos ficando úmidos. Eu estive te procurando em todo lugar quando você não voltou para casa. Eu estava morrendo de medo. Eliza tirou seu caderno e escreveu rapidamente. Eu estou segura, tio Walter. Walter leu a linha, então levantou seu olhar para Conrad, que estava a poucos passos de distância, olhos negros observando tudo. Segura? Walter perguntou, sua voz afiando-se de repente. Com este homem. Ele virou-se para encarar Conrad. Eu sei quem você é, Sr. Ashford. Eu sei o que você faz. Então você também sabe que ela está mais segura aqui do que em qualquer outro lugar. Conrad respondeu, sua voz perfeitamente firme. Ela não está segura em nenhum lugar perto do seu mundo. Walter quase rosnou. Ela é uma criança inocente. Ela não tem nada a ver com o que você faz. Conrad não reagiu à raiva de Walter. Em vez disso, ele observou. Algo estava estranho com este homem. Não a maneira como ele falava, as palavras preocupadas, os gestos de preocupação, mas a maneira como ele olhava para Eliza, não como um pai aterrorizado de perder sua filha, mas como alguém aterrorizado de perder o controle, como se Eliza fosse uma posse escorregando de suas mãos. Alguém tem observado Eliza, Conrad disse abruptamente, pelas últimas 3 semanas. Você sabe algo sobre isso? A reação de Walter fez Conrad ter certeza de que seu instinto estava certo. O homem ficou pálido. Não o choque de alguém ouvindo isso pela primeira vez, mas o pânico de alguém que sabia exatamente o que estava acontecendo. Observando. Walter gaguejou. Quem? Por quê? Blackwell Security Solutions. Conrad estudou cada piscada no rosto de Walter. Você conhece esse nome? Walter engoliu. Não, eu não. Ele mentiu. Conrad sabia. Eliza sabia também. Ela olhou para o homem que a havia criado por 20 anos e pela primeira vez ela viu rachaduras na máscara que ele usava. Walter virou-se para Eliza, sua voz urgente. Você tem que vir comigo agora mesmo. Eu conheço um lugar seguro. Eu te protegi por 20 anos. Eliza não se moveu. Ela escreveu lentamente, seus olhos nunca deixando o rosto de Walter. Eu quero a verdade primeiro sobre meus pais. Walter congelou como se ela o tivesse esbofeteado. A verdade? Seus pais morreram em um incêndio. É só isso. Eliza escreveu novamente. Não, não é tudo. E você sabe disso. Silêncio se estendeu entre eles. Walter olhou para Eliza, então para Conrad, então de volta para Eliza. Algo mudou em seus olhos. Pânico deu lugar a cálculo. Não cabe no passado, Eliza, ele disse, sua voz caindo mais baixo. Algumas coisas deveriam permanecer enterradas. Sem esperar por uma resposta, ele virou as costas e entrou no elevador. As portas fecharam. Ele se foi. A sala permaneceu em silêncio até que o telefone de Derek zumbiu. Ele olhou para a tela, então para Conrad, sua expressão endurecendo. Ele fez uma ligação no segundo em que saiu do prédio. Derek, limpa a garganta, disse. Para quem? Conrad perguntou, mesmo que ele já soubesse a resposta. O número privado de Harrison Blackwell. Eliza não conseguia respirar. A sala parecia girar. O homem que a havia criado por 20 anos. O homem que a havia dado um lar. A única pessoa em quem ela havia confiado nesta vida. Ele estava ligando para o homem que talvez tenha matado seus pais.
Conrad não deu tempo a Eliza para absorver o que havia acabado de acontecer. Ele se colocou na frente dela, sua voz afiada como uma lâmina. Walter Jennings contatou Harrison Blackwell dentro de 60 segundos após deixar este edifício. O homem que te criou tem laços com o homem que pode ter matado seus pais. Eliza não queria acreditar. 20 anos. Tio Walter havia estado lá por 20 anos. Ele a havia ensinado a cozinhar. Sentou-se ao lado dela quando pesadelos a acordavam abruptamente. Sido a única pessoa no mundo que parecia se importar se ela existia. Mas seu corpo sabia que era verdade. A maneira como ele havia ficado branco quando ouviu o nome Blackwell. A maneira como ele havia tentado arrastá-la embora imediatamente. A maneira como ele havia dito: não cabe no passado com um desespero que escapou por sua máscara. E então a memória a atingiu, não lentamente, como névoa levantando, como uma onda gigante, arremessando-a de volta para a noite que havia reescrito sua vida 20 anos atrás. Eliza, de 7 anos, acordou no meio da noite com um cheiro de fumaça. Sua garganta ardeu, seus olhos picaram. Ela correu para o corredor e olhou para baixo as escadas. Fogo. As chamas haviam engolido todo o andar inferior, línguas laranja e vermelhas lambendo cada degrau como monstros famintos. Os gritos de sua mãe rasgaram-se do quarto principal. A voz de seu pai seguiu, rouca com terror e desespero. Corra, Eliza, encontre tio Walter. Ele está esperando lá fora. A menina não entendeu. Por que tio Walter estaria esperando lá fora no meio da noite? Por que seu pai não estava correndo com ela? Mas ela obedeceu. Ela correu pelas escadas de serviço dos fundos. A escadaria para a equipe que seu pai havia ensinado a ela a usar em uma emergência. E enquanto ela corria pela sala de estar, já em chamas, ela ouviu aquela voz, a voz de um homem estranho, fria, lenta, vazia de sentimento, como se ele estivesse perguntando sobre o tempo em vez de estar em uma casa em chamas. Onde estão os documentos, Thomas? Diga-me, e eu deixarei sua esposa viver. O choro de sua mãe. O som desesperado e quebrado de alguém que sabia que a morte estava chegando. A voz de seu pai tremendo, mas ainda dura. Eu nunca irei. E então silêncio. Um silêncio mais aterrorizante que os gritos. Apenas o rugido do fogo permaneceu como um animal selvagem. A pequena Eliza irrompeu pela porta dos fundos. E Walter já estava lá. Exatamente como seu pai havia dito. Como se ele soubesse precisamente por qual porta ela viria e quando. Venha comigo. Querida. Walter a levantou em seus braços, sua voz gentil. Tudo ficará bem. A pequena Eliza olhou para trás para a casa. As chamas haviam levado tudo. A janela do quarto de seus pais queimava como o próprio inferno. E ela fez a única coisa que lamentaria pelos próximos 20 anos. Ela chamou, mãe. Sua voz fendeu a escuridão. O grito esperançoso de uma criança que ainda acreditava que sua mãe responderia, mas ninguém respondeu. Apenas fogo. Apenas silêncio. Essa foi a última palavra que Eliza Hartwell falou por 20 anos. Ela voltou ao presente respirando com dificuldade. Conrad a estava observando, olhos negros, não perdendo nada. Ela tremeu, mas não chorou. Suas lágrimas haviam secado há muito tempo. Derek falou, sua voz baixa e grave. Desenterrei mais sobre Walter Jennings. Ele colocou um arquivo na mesa. Ele era colega de Thomas Hartwell na Meridian Financial. Eles trabalhavam no mesmo escritório. Thomas confiou em Walter, deu a ele uma tarefa. Se algo acontecesse, proteja Eliza. Derek pausou por um instante, mas Walter o traiu. Ele contou a Blackwell sobre o plano de Thomas. Ele sabia sobre o ataque com antecedência. É por isso que ele estava fora da casa aquela noite esperando para pegar Eliza. Cada palavra que Derek disse caiu como uma faca no peito de Eliza. Walter foi pago para te vigiar pelos últimos 20 anos. Seu trabalho era garantir que você nunca se lembrasse, nunca buscasse a verdade.
Toda vez que você mostrava sinais de querer respostas sobre o passado, ele o desligava. Ele era pago mensalmente de uma conta secreta ligada a Blackwell. Eliza olhou para suas mãos, mãos tremendo além de seu controle. 20 anos ela havia acreditado que Walter era bom. 20 anos ela havia sido grata que ele a resgatou, a criou, deu a ela um lar. 20 anos ela havia sido criada pelo homem que ajudou a matar seus pais. Seu silêncio não havia sido apenas uma escolha. Walter a havia mantido na escuridão de propósito. Ela havia sido uma prisioneira sem saber. Ela pegou sua caneta, sua mão tremendo tão mal que as palavras eram quase ilegíveis. Apenas uma linha. Tudo o que eu acreditei era uma mentira. Ela colocou o caderno, levantou-se e caminhou até a janela. Manhattan se espalhou abaixo. Milhões de pessoas vivendo suas vidas, inconscientes de que nesta cobertura, uma mulher havia acabado de perder as últimas peças do que lhe restava. 27 anos de sua vida, construídos sobre cinzas e mentiras. E agora até as cinzas se foram. Naquela noite, Eliza sentou-se sozinha na sala que Conrad havia atribuído a ela. Ela não acendeu as luzes. Apenas o brilho da cidade além do vidro escorregou para dentro, pintando fracas e borradas faixas pelo chão. Ela sentou-se na cama com um travesseiro apertado contra o peito, olhando para o espaço vazio à sua frente sem realmente ver nada. Tudo o que ela havia acreditado ser real era uma mentira. O homem que ela havia chamado de tio Walter por 20 anos. O homem que a ensinou a amarrar seus cadarços. O homem que sentou-se ao lado de sua cama na noite em que ela acordou de pesadelos encharcados de fogo. A única pessoa no mundo que ela pensou que se importava com ela foi quem havia traído seu pai. Aquele que vendeu sua família a um assassino. Aquele que foi pago para lhe observar da maneira como você observa um prisioneiro. 20 anos de silêncio. Ela sempre havia pensado que era sua escolha. Uma maneira de se proteger. Uma maneira de não enfrentar a dor. Mas agora ela entendeu que o silêncio havia sido parte do plano também. Walter a havia mantido na escuridão de propósito, certificando-se de que ela nunca perguntasse, nunca procurasse, nunca se lembrasse. Ela havia confiado na pessoa errada a vida inteira. E se Walter era um mentiroso, então o que mais era real? O que restava de suas memórias de seus pais, além dos fragmentos que Walter a havia permitido guardar? Quem era ela, se tudo o que ela sabia sobre si mesma havia sido construído sobre o engano de outra pessoa? Lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas, pela primeira vez em tantos anos. Não em soluços, não com som, apenas lágrimas silenciosas, caindo como se seu corpo tivesse esquecido como chorar alto desde a noite que mudou tudo. Ela chorou em silêncio, da mesma forma que havia vivido em silêncio por 2 décadas. Uma batida suave a assustou. Antes que ela pudesse reagir, a porta abriu. Conrad entrou, sua sombra escura contra o derramamento de luz do corredor. Ele carregava 2 copos de água e não disse nada enquanto sentava na cadeira em frente à sua cama. Silêncio se estendeu entre eles. Conrad não perguntou se ela estava bem. Essa teria sido uma pergunta tola, e ambos sabiam disso. Ele não ofereceu conforto vazio como tudo ficará bem, ou eu sei como você se sente. Ele simplesmente sentou lá no escuro com ela. Estranhamente, sua presença a fez sentir menos sozinha do que quaisquer palavras poderiam ter. Na noite do acidente, eu pensei que Genevieve ia morrer. Conrad disse de repente, sua voz baixa e distante, como se estivesse falando mais para si mesmo do que para ela. Eu sentei no hospital por 3 dias, sem comida, sem sono, apenas olhando através do vidro da unidade de terapia intensiva e orando a um Deus que eu nem sequer acreditava ser real. Ele pausou. Seus olhos negros viraram-se para a janela. E eu fiz uma promessa a mim mesmo de que me tornaria forte o suficiente para que ninguém pudesse machucar as pessoas que amo novamente. Eu construí tudo isso. Ele levantou uma mão em um pequeno gesto por causa dessa promessa.
Mas você sabe o que eu aprendi? Eliza olhou para ele esperando. Poder não protege ninguém. Ele apenas muda o tipo de ameaça que você tem que enfrentar. Mais silêncio. Então Conrad virou-se e olhou para ela diretamente. Harrison Blackwell destruiu sua vida. Walter Jennings traiu seu pai. Eu não posso mudar o que aconteceu, ele disse lentamente, mas eu posso te ajudar a encontrar justiça. Eliza pegou o caderno da mesa de cabeceira e escreveu na escuridão. Por quê? Eu não sou nada para você. Conrad leu a linha na luz fraca da janela. Ele ficou quieto por um longo tempo, tempo suficiente para que Eliza pensasse que ele não responderia. Porque eu sei o que é não conseguir proteger as pessoas que você ama, ele finalmente disse. E eu não quero que ninguém passe por isso sozinho. Não mais. Eliza olhou para Conrad no escuro. Pela primeira vez, ela viu o ser humano por trás do chefe da máfia, por trás dos olhos frios e do terno caro. Ele carregava feridas também. Ele carregava culpa. Ele era solitário à sua própria maneira. Dois estranhos sentados no escuro, cada um deles segurando cicatrizes que o mundo não podia ver. Ela escreveu lentamente. Você não é um monstro. Conrad leu e soltou uma risada silenciosa sem humor. Você não sabe o que eu fiz. Eliza escreveu novamente. Eu sei que você ama sua irmã. Monstros não sabem amar. Desta vez, Conrad não riu. Ele olhou para ela por um longo momento, seus olhos negros ilegíveis. Então ele se levantou e caminhou até a porta. Antes de sair, ele se virou. Descanse. Amanhã nós encontraremos respostas. Eliza escreveu rapidamente e levantou o caderno. Obrigado. Conrad olhou para as palavras, então para ela. Não me agradeça ainda. A parte mais difícil ainda nem começou. Ele saiu e fechou a porta. Eliza sentou-se sozinha no escuro. Mas desta vez, ela não se sentiu tão sozinha como antes. Na manhã seguinte, Derek bateu na porta do escritório de Conrad, com o rosto de um homem que acabara de encontrar ouro. Eu tenho novas informações sobre o pai dela. Conrad o convidou a entrar. Eliza já estava sentada no sofá, seu caderno repousando em seu colo. Derek espalhou um arquivo pela mesa. Thomas Hartwell deixou algo para trás antes de morrer. Nos registros selados do FBI, há uma menção de uma carta que ele escreveu para sua filha, guardada em um lugar seguro. Ele apontou para uma linha no documento. Esse lugar seguro é o túmulo de sua avó no cemitério Holy Cross, no Brooklyn. Derek olhou para Conrad. Ele escondeu algo lá. O FBI nunca o encontrou. Eliza sentiu seu coração começar a acelerar. Seu pai havia deixado algo para ela. Depois de 20 anos, um pedaço dele ainda existia em algum lugar, esperando por ela para encontrá-lo. Antes que alguém pudesse dizer outra palavra, o telefone de Conrad tocou, um número desconhecido. Conrad olhou para a tela por um longo momento, então o colocou no viva-voz. Senhor Ashford. A voz que preencheu a sala fez Eliza ficar rígida. Uma voz de homem gentil e calorosa, como um avô contando uma história de ninar a uma criança. Mas Eliza conhecia aquela voz. Ela nunca a esqueceria. Eu acredito que você está segurando algo que pertence a mim. Conrad não recuou. Eu não sei do que você está falando. A garota Hartwell. A voz permaneceu envolta naquela calor terrível. Ela não é sua preocupação. Devolva-a a Walter, e todos nós podemos fingir que nada disso jamais aconteceu. E se eu não, Harrison Blackwell deu uma risada suave, um som como folhas secas sussurrando. Eu estive neste negócio por 40 anos, Sr. Ashford. Eu assisti impérios subirem e caírem. O seu ainda é muito frágil, pense cuidadosamente. O clique da ligação terminando soou. Silêncio se instalou sobre a sala. A mão de Eliza tremeu enquanto ela escrevia em seu caderno. As letras tortas porque seus dedos não conseguiam se firmar. Esse é ele. Essa é aquela voz. Ela segurou o caderno para cima. Olhos assombrados, a voz da noite do incêndio. Onde estão os documentos, Thomas? Eu ouvi esta voz em meus pesadelos por 20 anos.
Conrad leu as palavras, sua mandíbula apertando. Então nós vamos a esse cemitério esta noite. Antes que Blackwell descubra o que seu pai deixou para trás, Derek falou. Cuidado, poderia ser uma armadilha. Tudo é uma armadilha, Conrad respondeu friamente. A única questão é quem a aciona primeiro. O som das rodas da cadeira de rodas na madeira fez os três virarem. Genevieve rolou para dentro da sala, seu rosto preocupado, mas firme com resolução. Eu ouvi tudo, ela disse a Conrad. Tenha cuidado, irmão. Então ela virou-se para Elisa. Sem uma palavra, ela tirou o cardigã de malha drapeado sobre seus ombros e o estendeu para Elisa. Então, você lembrará que alguém se importa. Eliza pegou o suéter, sentindo o calor ainda contido no tecido do corpo de Genevieve. Pela primeira vez em 20 anos, ela sentiu como se pertencesse a algum lugar. Uma hora depois, a equipe de segurança estava pronta. Eliza ficou perto da janela, observando os homens de Conrad verificarem seu equipamento. Ela escreveu rapidamente e estendeu o caderno para Conrad enquanto ele passava. Você não tem que fazer isso. Este é meu passado, minha luta. Conrad leu a linha, então olhou para ela. Sua luta se tornou minha luta no momento em que Blackwell ameaçou o que eu estou protegendo. Eliza escreveu outra linha, olhos fixos nele. É só isso que eu sou? Algo sob sua proteção? Conrad leu a pergunta. Ele não respondeu. Ele apenas olhou para ela por um longo momento, seus olhos negros profundos e ilegíveis. Então ele se virou e foi embora, deixando a pergunta pairando no ar como uma promessa que ainda não havia tomado forma. 11 da noite. O comboio se afastou da cobertura. 2 SUVs pretos moveram-se em silêncio pelas ruas de Manhattan. Conrad e Eliza viajando no veículo do meio. Derek dirigiu, seus olhos fixos na estrada à frente. No banco de trás, nenhum deles falou. Os únicos sons a chuva suave batendo nas janelas e o varrer constante dos limpadores. Manhattan deslizou para longe além do vidro. Arranha-céus brilhantes dando lugar a bairros mais escuros enquanto eles seguiam em direção ao Brooklyn. Eliza observou a cidade passar, a cidade em que ela havia vivido por 10 anos e ainda assim nunca realmente visto. Depois do acidente, eu quase desisti de tudo. Conrad disse de repente, sua voz baixa e distante. Vendi o negócio, desapareci. Encontrei algum lugar onde ninguém sabia meu nome e vivi o resto da minha vida como um homem comum. Eliza virou-se para olhá-lo, esperando no banho fraco das luzes da rua. O rosto de Conrad parecia mais suave, menos como um chefe da máfia e mais como um homem cansado. Mas Genevieve disse algo que me fez mudar de ideia. Ele continuou. Ela disse, se você fugir, então a perda das minhas pernas não significa nada. Fique, lute, faça significar algo. Conrad olhou pela janela, as luzes da cidade refletidas em seus olhos negros. Então eu fiquei. Eu lutei, eu construí tudo isso. Mas há noites em que ainda me pergunto se fiz a escolha certa. Eliza tirou seu caderno e escreveu na luz fraca. Você deu a ela uma vida, um lar, alguém para protegê-la que não é sem sentido. Conrad leu a linha, então virou-se para ela. E você, Elisa, o que você fará quando tudo isso acabar? Eliza escreveu lentamente, pensando sobre a pergunta. Eu não sei. Eu nunca pensei tão à frente. Sobreviver sempre foi suficiente. Conrad leu e caiu em silêncio por um longo momento. Talvez seja a hora de você começar a pensar em viver. Não apenas sobreviver. Antes que Elisa pudesse escrever uma resposta, o carro desacelerou. Eles estavam lá. Cemitério Holy Cross surgiu da escuridão. Seus velhos portões de ferro enferrujados. Fileiras de árvores negras de cada lado, limpa a garganta como centúrias mudas. Derek falou abruptamente, sua voz tensa. Chefe, nós temos um problema. Ele apontou à frente. Um veículo já estava estacionado dentro do cemitério, seus faróis apagados,
mas silhuetas ainda se moviam ao redor dele. Conrad inclinou-se para frente, olhos estreitando-se. Pare o carro. Eles pararam a cerca de 50 metros do portão. Através do para-brisa, Elisa podia ver um homem em pé ao lado de um túmulo, segurado firmemente por dois homens vestidos de preto. Seu coração pareceu parar quando ela o reconheceu. Walter Jennings. Suas mãos estavam amarradas na frente dele. Seu rosto estava machucado, um olho inchado e fechado. Ele havia sido espancado. Walter não estava aqui por escolha. Blackwell o havia levado e forçado a guiar o caminho para este lugar. Derek praguejou em voz baixa. É uma armadilha. Blackwell sabe que estamos vindo. Então nós daremos a ele o que ele quer. Conrad disse friamente. Um encontro. Ele abriu a porta do carro e saiu. Eliza seguiu, não esperando por permissão de ninguém. O ar noturno cortou frio contra sua pele, o cheiro de terra úmida e folhas apodrecendo enchendo seus pulmões. Walter a viu, seus olhos arregalaram-se pesados com culpa e medo. Ele tentou dizer algo, seus lábios movendo-se como se estivesse implorando. Elisa, você tem que... Um dos homens de preto deu um soco em seu estômago. Walter se dobrou, um gemido de dor rasgando o silêncio do cemitério. E então Elisa ouviu. O som de motores, não um, muitos, vindo de todas as direções. Faróis acenderam-se varrendo o cemitério como feixes de busca, iluminando as fileiras de lápides e transformando a escuridão em uma falsa luz do dia. Eles estavam cercados. 5 SUVs pretos pararam, selando cada saída do cemitério. Portas abriram em uníssono. Homens em ternos pretos saindo e movendo-se com a precisão de pessoas que haviam sido bem treinadas. Eles cercaram Conrad, Elisa e a pequena equipe de segurança em segundos. A mão de Derek foi em direção à sua arma, mas limpa a garganta. Conrad os sinalizou para parar. Eles os superavam em número 3-1. Este não era o momento para um movimento imprudente. O veículo final era maior e mais elegante que o resto, deslizando lentamente para dentro do cemitério. Um reluzente Rolls-Royce preto, o tipo de carro feito para homens que tinham o dinheiro para comprar o mundo e o poder para mantê-lo. A porta abriu. Um homem saiu. Harrison Blackwell. Ele não parecia o que Eliza havia imaginado. 65 anos, cabelo prateado como metal puro, penteado para trás de sua testa, um rosto bondoso marcado pela idade, um sorriso caloroso como um avô prestes a levar seu neto ao parque em uma manhã de domingo. Ele usava um casaco de cachemir cinza, parecendo mais uma história de sucesso aposentada do que o homem que havia ordenado a morte de seus pais, mas seus olhos o delataram. Frios, cinzentos, nem um fio de humanidade. Os olhos de alguém que havia ordenado centenas de mortes e ainda dormia profundamente todas as noites. Um monstro escondido atrás do rosto de um avô. Harrison se aproximou, ambas as mãos enfiadas nos bolsos de seu casaco com uma facilidade que fazia parecer que ele estava passeando por um parque em vez de estar em um cemitério perto da meia-noite. Eliza Hartwell, ele disse, sua voz ainda calorosa de uma maneira que fazia a pele arrepiar. Filha de Thomas, finalmente nos encontramos devidamente. Elisa ficou de pé, não recuando, embora todo instinto dentro dela estivesse gritando para ela correr. Este era o homem que havia matado seus pais. Esta era a voz que havia vivido em seus pesadelos por 20 anos. E agora ele estava de pé, na frente dela, a menos de 10 passos de distância. Você se parece tanto com sua mãe, Harrison continuou, olhos cinzentos varrendo seu rosto. Margaret tinha olhos assim, também, cheios de teimosia, cheios de fogo. Ele suspirou como se lamentasse algo. Que pena. Ela poderia ter vivido se seu pai tivesse cooperado. Conrad se aproximou de Eliza, seu ombro roçando o dela como uma parede protetora. Ela não sabe nada. Deixe-a ir. Harrison virou sua atenção para Conrad, o sorriso caloroso nunca deixando sua boca. Conrad Ashford,
O pequeno rei de um pequeno reino, ele disse, desprezo envolto em tom educado. Você pensa que pode protegê-la de mim? Eu estava destruindo homens como você antes mesmo de você nascer. Conrad não recuou. O que você quer? O que eu sempre quis. Harrison olhou de volta para Eliza. Seu pai era um tolo, Elisa. Ele poderia ter sido rico. Ele poderia ter vivido uma vida longa e confortável, mas ele escolheu me trair, roubar meus documentos, ameaçar tudo o que eu construí. Seus olhos cinzentos esfriaram outro grau. E agora, 20 anos depois, você está cometendo o mesmo erro. Onde está a evidência, Elisa? Eu sei que Thomas escondeu em algum lugar antes de morrer. Eliza levantou seu caderno, sua mão tremendo, mas sua escrita ainda clara. Ela o segurou alto para que Harrison pudesse ler. Eu tinha apenas 7. Harrison leu a linha e deu uma risada suave. Mas você não tem 7 mais, e seu pai era um homem inteligente. Ele não esconderia algo importante sem contar a alguém. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como uma presa. Esse alguém é você. Harrison olhou para o túmulo onde Walter estava ajoelhado, ainda imobilizado por 2 homens. Esse é o túmulo de sua avó. Não é? Eu sei que Thomas escondeu algo lá. Ele olhou de volta para Eliza, o sorriso caloroso ainda em seus lábios, mas sua voz virando gelo. Abra. Mostre-me o que Thomas deixou para trás. Ele lançou seu olhar para Conrad. Ou eu vou começar a desmembrar o Sr. Ashford peça por peça até você cooperar. A tensão aumentou a cada segundo. Eliza contou rapidamente em sua cabeça. Os homens de Harrison superavam os de Conrad em número de 3-1. Derek e os outros formaram um círculo apertado, completamente oprimidos pelos números absolutos. Todas as saídas haviam sido cortadas. Walter ajoelhou-se no chão a poucos metros de distância, tremendo como uma folha ao vento. Sangue da ferida em seu rosto pingava na grama molhada. Ele olhou para Eliza com olhos cheios de culpa, como se quisesse dizer algo, mas não ousasse abrir a boca. Conrad ficou na frente de Eliza como um escudo vivo, seus ombros rígidos, sua mão pronta para pegar uma arma, embora ele soubesse que seria suicídio. Harrison estava a cerca de 10 passos deles, esperando com a calma paciência de um caçador que sabe que a presa não tem mais para onde correr. Eu não sou um homem irracional, Eliza, Harrison disse, sua voz ainda calorosa de uma maneira que parecia vil. Dê-me o que seu pai escondeu e todos saem daqui esta noite. Você pode voltar para sua vida invisível. Esfregando chãos, fingindo que você não existe, ele inclinou a cabeça, olhos cinzentos fixando-se nela com algo que parecia pena falsa. Não é isso que você sempre quis? Ser deixada em paz? Conrad rosnou. Ela disse que não sabe. Ela está mentindo, Harrison respondeu sem o menor vacilo. Ou ela ainda não lembrou, mas aquele túmulo contém a resposta. Eu tenho certeza disso. Ele virou-se para Conrad, o sorriso ainda em seus lábios, mas seu olhar virando gelo. Você tem 2 escolhas, Sr. Ashford. Saia da frente e deixe-a abrir aquele túmulo. Ou observe seus homens morrerem um por um até ela decidir cooperar. Um silêncio pesado se instalou sobre o cemitério. Conrad virou-se para Eliza, olhos escuros cheios de preocupação. Ele não se incomodou em esconder. Eliza olhou para o túmulo de sua avó. 20 anos. Seu pai havia escondido algo aqui 20 anos atrás. E agora era a única coisa que poderia salvá-los ou matá-los. Ela levantou seu caderno e escreveu rápido. Deixe-me tentar. Conrad leu e balançou a cabeça. Eliza. Ela escreveu outra linha, seus olhos fixos nos dele. Este é o único caminho. Confie em mim. Um momento passou entre eles. Conrad olhou para ela e Eliza podia ver a batalha se desenrolando por trás de seus olhos. Finalmente, ele deu um aceno quase imperceptível e se afastou. Eliza caminhou em direção ao túmulo, sentindo cada par de olhos perfurando suas costas. Seu coração martelava tão forte que ela podia ouvi-lo em seus ouvidos. Ela ajoelhou-se em frente à lápide
e leu o nome esculpido na pedra sob o brilho dos faróis. Eleanor Hartwell, sua avó, uma mulher de quem ela guardava apenas as memórias mais fracas, o cheiro de torta de maçã e o calor de seu riso. As mãos de Elisa procuraram sob a base de pedra, dedos apalpando as emendas e frestas. Ela não sabia o que estava aqui. Ela não sabia o que seu pai havia escondido. Mas ela tinha um plano. Por mais frágil que fosse, seus dedos tocaram algo. Metal, frio. Ela puxou uma pequena caixa incrustada de sujeira e musgo após 20 anos subterrâneos. Ele havia estado aqui todo esse tempo, esperando por ela para encontrá-lo. Harrison se aproximou, olhos cinzentos iluminando-se com um entusiasmo que ele não se incomodou em esconder. Abra agora mesmo! Elisa se levantou e virou-se para encará-lo. A caixa estava em suas mãos, e ela sentiu seu peso, o peso de 20 anos de segredos e sofrimento. Ela abriu a tampa lentamente. Dentro havia um envelope velho, amarelado pela idade, e um conjunto de papéis dobrados cuidadosamente amassados. Harrison sorriu, o sorriso de um homem que acredita já ter vencido. Finalmente, Elisa tirou os papéis e tudo mudou. Elisa abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia folhas de papel, linhas fracas nelas, como se fossem documentos impressos. Harrison se aproximou, olhos cinzentos brilhando com a fome de um homem prestes a colocar suas mãos na coisa que ele havia caçado por 20 anos. Deus a mim, ele ordenou, sua voz não mais envolta em falsa calor, agora afiada com urgência. Elisa não os entregou. Em vez disso, ela folheou as páginas em suas mãos e olhou mais de perto sob o banho de faróis dos veículos ao redor deles. E seu coração pareceu parar. Eles não eram documentos. Eles eram páginas em branco. Dúzias de folhas completamente em branco. Nenhuma palavra em nenhuma delas. Mas no fundo, separada daquela pilha inútil, jazia uma carta manuscrita. A caligrafia familiar fez seus olhos arderem. A caligrafia de seu pai. Harrison arrancou os papéis das mãos de Eliza antes que ela pudesse reagir. Ele os virou um por um, seus olhos cinzentos arregalando-se mais com cada página em branco. Em branco, em branco, em branco, nada. O que é isso? Ele rugiu. A máscara gentil sumiu em um instante, substituída por fúria descontrolada. Onde estão os documentos? Ele jogou as páginas no chão e elas se espalharam no vento noturno como borboletas brancas. Isso não pode ser, Thomas disse. Walter falou de onde estava ajoelhado, pânico rachando sua voz. Isso não pode ser tudo. Ele me disse que a evidência estava no túmulo. Harrison girou em direção a Walter. Seu rosto corou de raiva. Ele não parecia mais um avô gentil. Ele parecia que o verdadeiro monstro dentro dele finalmente havia saído para a luz. Você me disse que sabia onde estava. Ele rosnou, avançando em direção a Walter, cada passo batendo como um tambor de guerra. Eu pensei que sim. Walter gaguejou, encolhendo-se sobre si mesmo. Thomas nunca disse isso claramente. Ele apenas insinuou. Inútil. Harrison sibilou através dos dentes cerrados. Enquanto Harrison estava distraído, Derek sinalizou sua equipe. Pequenos movimentos quase impossíveis de notar, mas Eliza os viu começando a mudar suas posições. Conrad moveu-se para mais perto dela, seu ombro roçando o dela como uma garantia silenciosa. E então Elisa ouviu. Sirenes na distância. A princípio, não mais que um zumbido de inseto crescendo mais alto a cada segundo. Luzes vermelhas e azuis piscaram na extremidade distante da estrada que levava ao cemitério. Plano B. Derek havia discretamente alertado o FBI sobre um tiroteio no cemitério Holy Cross no momento em que perceberam que era uma armadilha. Harrison o reconheceu imediatamente. Ele virou-se para Conrad com um olhar de puro ódio. Você chamou as autoridades seguro. Conrad respondeu, sua voz perfeitamente firme. Você pensa que o FBI me assusta? Harrison deu uma risada seca.
Mas Elisa podia ver inquietação em seus olhos. Eu possuo metade deles, mas ele e todos lá sabiam a verdade. Isso não podia mais ser limpo. Muitas testemunhas, muitos homens e o FBI estava vindo. No caos, Elisa olhou para a carta ainda em sua mão. A carta que Harrison havia ignorado em seu frenesi para encontrar os documentos. Ela leu a primeira linha, a caligrafia de seu pai embaçando, enquanto lágrimas que ela nem havia notado começaram a cair. Minha amada filha, Elisa, se você está lendo esta carta, significa que eu me fui. E naquele momento, algo mudou dentro de Eliza. 20 anos de silêncio. 20 anos de enterrar sua voz, porque a última palavra que ela havia falado havia sido o nome de sua mãe, respondida por nada. 20 anos de deixar outras pessoas decidirem sua vida, mantendo-a na escuridão, transformando-a em um fantasma. Mas seu pai não havia desistido. Seu pai havia lutado. Seu pai havia morrido para proteger a verdade. E agora ela não seria mais silenciosa. Ela queria falar. Ela queria usar sua própria voz como uma arma. Ela queria encarar o homem que havia matado seus pais com a voz que ela havia enterrado por 20 anos. Eliza endireitou a carta em sua mão. Ela olhou Harrison Blackwell nos olhos e ela abriu sua boca. Conrad virou-se para ela, olhos negros arregalando-se em choque. Harrison pausou, sua fúria brevemente substituída por confusão. Todos no cemitério pareceram congelar, esperando, e pela primeira vez em 20 anos. Eliza Hartwell falou. Sua voz saiu rouca e fina, enferrujada de 20 anos de desuso. Como uma porta que havia sido trancada por muito tempo, finalmente sendo forçada a abrir. Suas dobradiças rangendo por falta de óleo. Mas cada palavra soou clara no silêncio do cemitério, cortando o vento, cortando as sirenes da polícia, aproximando-se, cortando 20 anos de silêncio. Não uma palavra, apenas uma única palavra. Mas ela estraçalhou tudo. Harrison Blackwell ficou rígido como se um raio o tivesse atingido. Seus olhos cinzentos arregalaram-se, incapazes de acreditar no que acabara de ouvir. Você pode falar. Elisa sustentou o olhar do homem que havia matado seus pais. O homem que havia arruinado sua vida. O homem que a havia transformado em um fantasma por 20 anos. E ela respondeu em sua própria voz. Eu sempre pude falar. Sua voz tremeu, mas não era fraca. Cada palavra era como uma bala finalmente disparada após 2 décadas na Câmara. Eu escolhi o silêncio, mas hoje eu escolho falar. Ela olhou para a carta em sua mão, a caligrafia de seu pai embaçando sob os faróis, e ela leu em voz alta, sua voz fortalecendo-se a cada linha, como se 20 anos de silêncio estivessem jorrando como água de uma barragem quebrada. A quem encontrar esta carta, se você está lendo estas palavras, significa que eu me fui. A evidência que você está procurando não está aqui. Nunca esteve. Ela está no lugar mais seguro que eu conheço, nas mãos da única pessoa que Harrison Blackwell nunca suspeitará. Minha filha Elisa sabe onde está. Ela sempre soube. Ela simplesmente ainda não lembrou. Quando você estiver pronta, você lembrará e você terminará o que eu comecei. Eu te amo, Eliza. Seja corajosa, Thomas Hartwell. Harrison avançou em direção a ela em fúria. Você está mentindo. Onde está a evidência? Conrad deu um passo à frente e o bloqueou. Os 2 homens próximos o suficiente para que seus ombros quase se tocassem, mas Harrison não olhou para Conrad. Ele olhou através dele, fixando-se em Eliza com os olhos de um homem que havia perdido tudo. Diga-me onde está. Eliza olhou de volta, e pela primeira vez em 20 anos, ela sorriu. Não o sorriso assustado de presa diante de um caçador. Não o sorriso quebrado de rendição. O sorriso de alguém reivindicando o poder das mãos que o haviam roubado. Eu não sei onde está. Sua voz era mais firme do que nunca. Mas agora nem você, e você passará o resto de sua vida se perguntando. Conrad falou, sua voz fria como aço. Você acabou de ameaçar uma testemunha em um cemitério público.
O FBI está a caminho. Qualquer coisa que você faça a ela agora apenas provará que a evidência é real. Você não pode tocá-la sem confirmar tudo o que seu pai sempre disse sobre você. As luzes vermelhas e azuis piscaram mais perto, as sirenes rasgando o silêncio da noite. Harrison olhou ao redor e percebeu que havia sido encurralado, não por armas ou poder, mas por uma mulher que havia ficado em silêncio por 20 anos e uma carta de um homem morto. Ele olhou para Eliza uma última vez, olhos cinzentos queimando com ódio. Isso não acabou, Elisa respondeu em sua própria voz, a voz que ela havia enterrado desde aquela noite 20 anos atrás. Não é apenas o começo. Harrison virou-se e marchou em direção ao Rolls Royce. Seus homens seguiram, o comboio preto desaparecendo na escuridão segundos antes que os primeiros veículos do FBI chegassem ao portão do cemitério. O que veio a seguir foi caos. Luzes de inundação gritavam comandos. Homens em jaquetas marcadas FBI correndo em direção a eles. E Walter Jennings foi algemado exatamente onde ele se ajoelhou. Ele chorou quando olhou para Eliza, lágrimas misturando-se com sangue em seu rosto machucado. Eu sinto muito mesmo. Eliza virou as costas. Ela não precisava de sua desculpa. Ela não precisava de suas explicações. Ela não precisava de nada do homem que havia traído seu pai e a mantido presa na escuridão por 20 anos. Ela estava no cemitério ao lado do túmulo de sua avó. A carta de seu pai ainda em sua mão. Sua garganta ardeu. Cada palavra que ela havia forçado a possuir, sentindo como se rasgasse através de tecido cicatricial formado ao longo de 2 décadas de desuso. 20 anos de silêncio não podiam desaparecer em uma única noite. Mas ela havia falado. Ela havia lutado. E ela havia vencido. Conrad veio para ficar ao lado dela sem uma palavra. Ele simplesmente ficou lá em silêncio, da mesma forma que ele havia estado na sala escura na noite em que ela quebrou. E Eliza entendeu que às vezes a presença de alguém importa mais do que quaisquer palavras jamais poderiam. Amanhecer na cobertura. A primeira luz de um novo dia derramou-se sobre Manhattan como um rio de ouro fluindo entre os prédios altos. Elisa ficou perto da janela, observando a cidade acordar lá embaixo. Sua garganta ardeu, cada respiração como engolir vidro quebrado. Mas ela sentiu alívio, como se a pedra que ela havia carregado em seus ombros por 20 anos finalmente tivesse sido colocada. Como se ela pudesse respirar fundo pela primeira vez desde a noite em que as chamas roubaram tudo, passos suaves atrás dela. Conrad veio para ficar ao lado dela, 2 xícaras de café em suas mãos. Ele ofereceu uma a ela sem uma palavra, e eles ficaram juntos em silêncio, observando o sol subir lentamente no horizonte. O Central Park mudou de cinza para verde enquanto a luz se espalhava. Os primeiros carros começaram a se mover pelas ruas abaixo. A cidade estava acordando, inconsciente de que na noite passada em um cemitério no Brooklyn, uma mulher havia encontrado sua voz novamente. Eliza tirou seu caderno e escreveu lentamente porque sua voz precisava de descanso. O que acontece agora? Conrad leu as palavras, então olhou pela janela. O FBI investigará Blackwell. A carta de seu pai e o testemunho de Walter são suficientes para reabrir o arquivo. Não será rápido. Homens como Blackwell têm camadas de proteção, mas as paredes estão começando a rachar. Ele pausou por um longo tempo antes de continuar. Quanto a você, você pode ir a qualquer lugar agora. Uma nova identidade, uma nova cidade, uma vida onde ninguém conhece seu passado. Eu tenho os recursos. Eu posso fazer você desaparecer, Eliza escreveu, seus olhos ainda na vista lá fora. É isso que você quer? Para eu desaparecer? Conrad não respondeu imediatamente. Ele colocou seu café na soleira da janela e virou-se para encará-la. Pela primeira vez, Eliza viu algo diferente naqueles olhos negros. Não a frieza de um chefe da máfia, não a curiosidade de um homem resolvendo um quebra-cabeça,
Algo mais suave, algo vulnerável. Ou você pode ficar, ele disse, não como uma testemunha, não como alguém que eu protejo, mas como alguém que eu quero ao meu lado. Eliza escreveu, por quê? Conrad ficou quieto por um longo tempo, como se estivesse procurando as palavras certas. Porque você entende silêncio. Você entende perda. E você é a primeira pessoa em muito tempo que olhou para mim e não viu um monstro. Eliza olhou para o caderno, a caneta repousando na página. Ela pensou sobre os últimos 20 anos, sobre sua vida invisível, sobre quartos vazios e empregos onde ninguém lembrava de seu rosto. Então ela escreveu, você me perguntou por que eu não gritei? Porque gritar significa acreditar que alguém vai te salvar. Eu parei de acreditar há muito tempo. Ela pausou, então escreveu novamente. Ontem à noite eu gritei. Eu falei. Eu usei minha voz. Talvez eu esteja pronta para acreditar novamente. O som das rodas da cadeira de rodas na madeira quebrou o momento. Genevieve rolou para dentro da sala de estar. Um sorriso malicioso em seus lábios. Finalmente vocês dois pararam de olhar um para o outro como se não soubessem o que fazer. Eu estava começando a pensar que teria que escrever um roteiro para vocês. Todos os três riram. Um som raro em uma cobertura que estava acostumada ao silêncio. Eliza olhou para Manhattan, a cidade que a havia ignorado por 20 anos. Os prédios imponentes, as ruas lotadas, os rostos desconhecidos. Tudo isso havia sido uma vez um pano de fundo para sua existência invisível. Mas agora tudo parecia diferente. Ela havia sobrevivido tornando-se invisível. Agora ela aprenderia como viver sendo vista. Uma noite errada no restaurante errado havia mudado tudo. Ele revelou que seus pais haviam sido assassinados, não perdidos em um acidente. Que o homem que a criou por 20 anos foi quem traiu seu pai. Que seu silêncio não era fraqueza, mas a arma mais forte que ela possuía. E também lhe deu algo que ela nunca havia ousado esperar. Um futuro, um lugar para pertencer, e talvez alguém por quem valha a pena encontrar sua voz novamente. E é aí que deixamos Eliza Hartwell e Conrad Ashford, de pé na luz depois de décadas na escuridão, enfrentando um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Esta história nos oferece uma lição profunda sobre o poder da resiliência e coragem. Às vezes, as feridas mais profundas não estão no corpo, mas na alma. E a cura não é esquecer o passado, é enfrentá-lo e escolher seguir em frente. Eliza ficou em silêncio por 20 anos, mas aquele silêncio não era fraqueza. Foi como ela sobreviveu. E quando ela estava pronta, ela usou sua própria voz como uma arma para reivindicar justiça. Na vida real, podemos enfrentar momentos que nos fazem querer recuar, tornar-nos invisíveis, evitar a dor. Mas lembre-se que às vezes a pessoa que mais nos entende é aquela que menos esperamos. E sua sobrevivência não define quem você é. A maneira como você se levanta depois de cair é o que realmente te molda. Se esta história tocou seu coração, por favor, toque no botão de curtir e compartilhe com as pessoas que você ama. Assine nosso canal e ative as notificações para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Nós adoraríamos saber como você se sente sobre a história de Eliza. Ela encontrará totalmente sua voz novamente? Harrison Blackwell enfrentará a justiça? E Eliza ficará com Conrad? Deixe um comentário abaixo e compartilhe o que está em seu coração. Cada comentário é um encorajamento precioso que nos ajuda a continuar trazendo histórias significativas. Obrigado por ficar até o fim. O tempo que você passou ouvindo esta história realmente significa muito para nós. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, uma vida feliz e paz todos os dias. Lembre-se que a dificuldade não te define. Sua sobrevivência, sim. E às vezes as pessoas que mais nos entendem são aquelas que nunca esperamos. Adeus e nós te veremos no próximo vídeo.